Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao assunto de campo elétrico. Não esqueçam de dar um like no nosso vídeo, certo? E se inscrevam no nosso canal para vocês ficarem assistindo sempre um pouquinho mais de aulas de física, ok? Nós já temos várias aulas aí no canal, espero que vocês assistam todos, certo? E qualquer dúvida vocês podem colocar os comentários que a gente vai respondendo de acordo com as nossas possibilidades, mas eu vou responder todos, certo? Bem, agora eu quero falar um pouco para vocês sobre o campo elétrico uniforme. Se você parar para observar uma carga elétrica pontiforme, você pode observar, sempre imagine lá a ideia de linhas de força que nós já falamos, certo? Que mais próximo da carga geradora, mais intenso vai ser o campo elétrico, o vetor campo elétrico naquela região. Mais distante, o campo elétrico vai ser mais fraco, isso por conta da concentração de linhas de força, certo? A concentração de linhas de força vai permitir a gente visualizar esse comportamento do campo. Mais próximo, mais concentração, maior densidade de linhas de força, então eu compreendo que ali eu tenho um campo elétrico mais intenso. Mais distante, eu tenho menos concentração de linhas de força, então eu compreendo que ali a intensidade do campo elétrico é menor. Eu posso observar que há uma variação, até porque a intensidade do vetor campo elétrico ela é proporcional ao quadrado da distância, como nós já observamos lá na fórmula que permite a gente observar a intensidade do vetor campo elétrico, que o E é igual à constante eletrostática do meio vezes a carga geradora do campo dividido pela distância ao quadrado. Então, quanto mais próxima da carga geradora estiver o ponto que eu estou analisando o vetor campo elétrico, maior vai ser a sua intensidade. Mais distante da carga geradora, menor vai ser a sua intensidade, certo? Entretanto, em situações práticas do nosso dia a dia, é importante a gente observar campos elétricos em que a sua intensidade, a sua direção e o seu sentido se mantenham constantes, certo? E para situações desse tipo, nós trabalhamos com vetores campo elétricos uniformes, certo? Um vetor campo elétrico uniforme nada mais é do que aquele em que todas as suas características vetoriais se mantêm constantes. Em que situação eu tenho um vetor campo elétrico uniforme? Aqui eu posso apresentar para vocês uma situação, certo? Nós temos duas placas, uma placa eletrizada positivamente, a outra placa eletrizada negativamente. Em torno desta aqui vai gerar um campo elétrico, em torno desta aqui vai gerar um campo elétrico. Mas eu vou observar o campo elétrico aqui, ó, entre elas, certo? Lembrando que a carga elétrica positiva vai gerar um campo elétrico de afastamento, então eu vou observar linhas de força se afastando da placa, certo? E a placa negativa, ou seja, corpos elétrizados negativamente, geram campos elétricos de aproximação. Então, eu vou ver aqui linhas de força se aproximando desta placa negativa. Então, eu posso observar que aqui, ó, em torno dessas duas placas, nós vamos ter a formação de um campo elétrico, que esse campo elétrico ele é um campo elétrico uniforme, certo? Nós podemos observar que algumas informações importantes. O vetor campo elétrico e as linhas de força nessa região são sempre paralelas, certo? Elas serão paralelas. Também podemos observar que as linhas de força e o vetor campo elétrico aqui, ó, são perpendiculares às placas positivas e negativas. Aqui nós vamos observar que as linhas de força partem da carga positiva para a negativa. Consequentemente, o campo elétrico vai ter esse mesmo comportamento, pois campo elétrico e linhas de força possuem a mesma orientação. Vai partir da carga elétrica positiva para a negativa. As distâncias entre essas linhas se mantêm constantes. Então, todas as características aqui nessa região vão permanecer constantes, ou seja, a intensidade do vetor campo elétrico aqui neste ponto vai ser a mesma intensidade do vetor campo elétrico aqui neste ponto, certo? E como é que a gente calcula a intensidade do vetor campo elétrico? Força por unidade de carga. Então, se eu botar uma carga de prova bem aqui neste ponto, sobre ela vai atuar uma força que vai fazer com que ela se desloque.
da carga positiva para a negativa, já que nós vamos observar aqui esse sentido aqui do campo nessa região, que é da placa positiva para a negativa, certo? Não esqueçam também da unidade de medida de campo elétrico, que apesar de ser um campo elétrico uniforme, ele é o campo elétrico, a unidade de medida continua sendo a mesma. Newton por couro, certo? Informação que a gente não pode esquecer, porque você pode acabar pensando que seria uma outra unidade de medida. O campo elétrico continua sendo a mesma unidade de medida. Então não esqueça, o campo elétrico uniforme é aquele que possui a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos do campo. O campo elétrico e as linhas de força serão paralelas uns com os outros. As distâncias entre essas linhas permanecem constantes. A direção é da placa positiva para a placa negativa, certo? O sentido é da placa positiva para a placa negativa. E as linhas de força, bem como o campo elétrico, serão todos perpendiculares às placas, seja ela positiva, seja ela negativa. Ok? Obrigada.